O Produto Interno Bruto apresentou um crescimento de 1,4% no primeiro trimestre deste ano, em comparação ao mesmo período de 2024. Sobre este assunto, conversamos agora ao vivo com Juliano Ramos, que é gerente de sustentabilidade e projetos da ABAG, e vai explicar para a gente o papel também do agronegócio, no desempenho, no resultado do PIB. Juliano, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia para você. Bom dia, Soraya. É um prazer estar aqui. Juliano, a gente sabe que então o setor agropecuário, mais uma vez, reforçou esse resultado positivo do PIB, a super safra. Questões climáticas, outros fatores também acabaram contribuindo para esse bom resultado, que normalmente já é esperado nesses primeiros meses do ano, e acabou também contribuindo para os outros setores, como serviço e comércio. Há sinais de crescimento real da economia brasileira? Com certeza, Soraya. É importante mencionar que a agropecuária sempre foi um setor reconhecido por impulsionar o PIB brasileiro. E muito por conta desse impulsionamento, isso acaba sendo refletido para outros setores da economia, como serviços, como indústria. É importante falar que a cadeia do agronegócio, de certa maneira, ela é muito complexa e ela é muito comprida dentro do Brasil. Então, a gente precisa considerar que qualquer tipo de mudança em relação à economia que é refletida no PIB do Brasil, vindo do agropecuária, pode de fato refletir para outros elos e outros setores da economia. Juliano, agora o Plano Safra já foi apresentado, qual que é a expectativa de vocês? Muito se fala também do seguro, a gente sabe também, eu estive lá na AgriShow em Ribeirão Preto, havia uma preocupação, a Selic na casa de 15%, a questão dos investimentos, o investidor fica pensando de fato aí deixar no banco lá, está rendendo. Como é que você avalia este ano? Ao terminar esse ano, o agro vai conseguir puxar de fato o PIB? A expectativa em relação ao Plano Safra, anualmente, ela é sempre bastante alta. De novo, como comentei, como a agropecuária é um setor de grande importância para a economia brasileira como um todo, o setor sempre tem uma expectativa muito alta em relação a um Plano Safra cada vez maior, com uma taxa de juros cada vez menor. E nós estamos, enfim, enfrentando e desenvolvendo um relacionamento bastante importante com o governo, em especial o Ministério da Agricultura, para garantir que esse Plano Safra, novamente, seja o maior Plano Safra dos últimos anos, e também com uma taxa de juros bastante atrativa, para que o produtor ele não tenha o receio de buscar esse crédito junto ao governo para fazer, eventualmente, o seu plano de custeio, o seu plano de investimento. Então, a ABAG ela vem trabalhando em parceria com o governo para garantir que essa taxa de juros, de fato, seja atrativa e que isso possa ser refletido exatamente no crescimento do setor para o resto do ano. Obviamente que a gente entende que o primeiro semestre da agropecuária ele sempre tem um destaque maior em relação ao crescimento do PIB, muito por conta de algumas colheitas de produtos de grande importância, como, por exemplo, a soja. Mas no segundo semestre, a expectativa é que continue, apesar de uma leve desaceleração, que é o esperado, mas que continue puxando e impulsionando o PIB brasileiro. Juliano, nossos comentaristas também participam dessa entrevista. Pergunta de Diogo da Luz. Juliano, muito bom dia. A gente sabe que o mundo pode, com essa evolução toda que vive, deixar de consumir ou até fazer desaparecer em muitos setores, como aconteceu da fotografia, dos filmes. Mas o que jamais vai sumir, me parece, é justamente o agronegócio, porque as pessoas não vão deixar de comer. Então eu vejo que crescendo num ritmo chinês, ou mais que chinês, o agronegócio brasileiro, parece que ele tende a ser a nossa grande vocação. O que a gente pode fazer para ter mais investimentos ainda e fazer dele que seja 50%, 60%, 70% da economia? Ótima pergunta, Diogo. Obrigado. Eu concordo na totalidade com você, A agropecuária brasileira, o agronegócio brasileiro, ele é muito competitivo quando a gente pensa num cenário internacional. A vocação do Brasil, de fato, é a agropecuária. E para que ele seja cada vez mais atrativo e para que a gente consiga investimentos com um custo baixo, a gente costuma falar que dinheiro tem no mercado internacional para investimento no Brasil. O difícil de encontrar é um dinheiro barato, com taxas mais atrativas. E para que isso aconteça, nós precisamos desenvolver cada vez mais internamente. Eu acho que comprovar e desenvolver mais métodos
para comprovação da sustentabilidade do setor. Eu acho que isso é algo que está sendo cada vez mais demandado num cenário internacional. Então, mostrar que de fato nós somos competitivos e que nossa agropecuária ela consegue de fato ser sustentável como um todo, mostrando rastreabilidade, entre outros fatores. Eu acho que isso é um fator fundamental e que acaba diferenciando o Brasil de outros países. Então, a gente precisa jogar com esse aspecto a nosso favor e obviamente, continuar construindo uma governança cada vez mais sólida dentro do país, né? E quando eu falo governança, eu falo não somente, obviamente, do setor privado, mas do setor público também. Nós precisamos construir essas parcerias público-privadas, de modo que traga segurança jurídica e traga confiabilidade a um investidor externo. Eu acho que esses são alguns fatores que, na minha visão, saltam aos olhos e que a gente precisa trabalhar cada vez mais. Sustentabilidade, comprovando todos os fatores que o Brasil tem de sobra, mas também a questão da governança, trazendo segurança jurídica e confiabilidade para o investidor externo. Mano Ferreira, sua pergunta. Bom dia, Juliano. A gente sabe que para haver um crescimento sustentado da economia ao longo do tempo, um dos fatores mais essenciais é a produtividade. E o agro acaba reforçando esse exemplo, né? A produtividade do agro cresce muito mais do que outros setores da economia brasileira que estão com a produtividade basicamente estagnada nas últimas décadas. O que é que o restante da economia brasileira pode aprender com o agro em termos de aumento de produtividade? Eu vejo que a agropecuária ela vem tendo um aumento de produtividade, não somente em termos gerais, mas também em relação à produtividade total dos fatores, o que inclui, obviamente, a questão da mão de obra, o que inclui também aspectos reais do aumento da produção ao longo dos últimos anos, foi a questão da pesquisa e desenvolvimento que, com o surgimento da Embrapa na década de 70, foi possível observar essa alavancagem, né? Então, desde os anos 70 até os dias atuais, o Brasil vem investindo fortemente em inovação, desenvolvimento do setor da agropecuária. E isso acaba sendo refletido e acaba sendo levado para o produtor na ponta por meio de um grande trabalho de extensão rural e de transferência de conhecimento que, enfim, o governo acaba conduzindo juntamente, obviamente, com as empresas e as entidades representativas do setor, o que acaba conferindo esse aumento da produtividade. Então, o produtor ele consegue compreender muito fácil quais são as inovações, quais são, os utensílios, os instrumentos que ele possui e que estão disponíveis no setor da agropecuária, que vai fazer com que ele aumente sua produção e logicamente, a sua própria condição de vida. Então, isso é muito realista no setor da agropecuária brasileira. Então, eu vejo que o setor ele consegue se comunicar bem com a ponta por meio, obviamente, da pesquisa e desenvolvimento e das inovações que são sendo observadas, né, ao longo desses últimos 50, quase 60 anos. Eu acho que os outros setores eles podem entender isso e tentar amplificar os seus investimentos cada vez mais para que eles pensem não somente no próximo ano, mas como a Embrapa fez na década de 70, pensar onde eu quero estar daqui a 50 anos. Eu acho que esse é um grande fator que tornou a agropecuária brasileira um dos grandes diferenciais ali em comparação com outros setores de outros países agropecuários ao redor do mundo. Então, eu vejo que isso foi de extrema importância para o setor. E aí, quando a gente pensa nessa pesquisa e desenvolvimento, o que eu estou falando? Estou falando agricultura de precisão, eu estou falando, obviamente, questões de sustentabilidade, boas práticas, plantio direto, integração lavoura-pecuária-floresta. Todas essas boas práticas, elas conseguem conferir ao produtor um aumento da produtividade com redução de custo. Então, isso acaba fechando a conta para o setor, principalmente para nível produtivo, e acaba refletindo em outros setores da economia. E apesar desses juros altos, né, taxas cada vez mais altas, da inflação, a gente teve um resultado de consumo das famílias que acabou aumentando, né, o que mostra até essa certa resiliência. Na sua avaliação, Juliano, esse crescimento deve durar por quanto tempo?
Eu imagino que a expectativa é que o crescimento continue até o final do ano, né? Então, segundo dados, obviamente, do IBGE, da Conab, da MB Associados, a expectativa é que o crescimento do setor agropecuário permaneça até o final do ano, obviamente com uma leve desaceleração. Como vocês comentaram no início da reportagem, normalmente no primeiro semestre existe essa alta de crescimento muito devido aos principais produtos que normalmente o Brasil exporta e tem grande produção, como, por exemplo, a soja. Mas no segundo semestre isso acaba desacelerando um pouco porque esses produtos, enfim, são reconhecidamente colhidos no primeiro semestre. Então, a expectativa é que continue, de fato, crescendo até o final do ano, só que com uma leve desaceleração, enfim, do próprio setor. Conversamos com Giuliano Ramos, que é gerente de sustentabilidade e projetos da ABAG, a quem eu agradeço mais uma vez a disponibilidade pela entrevista. Um bom dia para você. Obrigado, Soraya. Bom dia para todos. Obrigada.